É um livro que lembra Virgílio, apenas um pouco mais nervoso no estilo. Alô, eu sou o Lucas e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Para falar nada mais nada menos do que de um dos meus livros favoritos, Memórias Sentimentais de João Miramar, do modernistíssimo, excelentíssimo Oswald de Andrade. Não Oswald, mas Oswald, como ele gostava do abrasileiramento. Mas vamos por partes. Esse é um daqueles livros que, para se falar sobre o conteúdo, mais do que pensar no contexto ou nos temas e coisas do tipo, precisa-se, antes de mais nada, considerar a forma. E a forma do livro é magnífica. E o é por pelo menos dois motivos diversos. Primeiro, porque é uma delícia de ler, né? Com seus breves fragmentos, à primeira vista quase desconexos e com gêneros textuais que variam de uma lembrança a cartas de familiares, a pequenos poemas e até a transcrição de discursos em bailes de country clubs paulistas. E segundo, o formato importa porque o prefácio, entre grandes aspas, já faz parte do livro. Não que isso tenha sido uma revolução literária, né, ou coisa do tipo, mas é com certeza algo que desde a primeira página estabelece com quem lê uma relação de dupla periculosidade, talvez, na qual não só o autor, mas também um narrador avatar, né, do protagonista, que por sua vez divide muito das características do autor, criam camadas extradiegéticas numa narrativa intradiegética. Calma, se você não fala nerd, não se preocupe, eu sei que eu perdi a mão ali. Para facilitar, um narrador intradiegético pertence à narrativa e conta a história a partir dela, de dentro dela. O que de certa maneira é o caso do livro. Mas é aí que entra o formato, quando extradiegeticamente, ou seja, de fora da narrativa, estes elementos intrusivos, como um prefácio que se revela na verdade escrito por Machado Penumbra, um famoso crítico e erudito da época que, ainda mais importante que isso, é uma personagem do livro. Somam-se a isso também as cartas e as passagens que destoam da perspectiva do personagem João Miramar, ou Joãozinho, que além de ser personagem do livro Memórias Sentimentais de João Miramar, escrito por Oswald de Andrade, é personagem também do livro dentro do livro chamado Memórias Sentimentais, escrito por João Miramar. Cara, esse livro é bom demais! Saí de Dona Matilde porque Marmanjo não podia continuar na classe com meninas. Matricularam-me na escola modelo, das tiras de quadros nas paredes alvas, escadarias e um cheiro de limpeza. Professora magrinha e recreio alegre. Começou a aula da tarde, um bigode de arame espetado no professor Seu Carvalho. No silêncio tic-tac da sala de jantar, informei mamãe que não havia Deus porque Deus era a natureza. Nunca mais vi o Seu Carvalho, que foi pro inferno. Bom, mas fora o formato, esse livro tem um quê de Bildungsroman autobiográfico, ou seja, uma espécie de romance de formação autobiográfico, que segue o protagonista da infância até a vida adulta e traz consigo a característica mais marcante, não só talvez do modernismo, mas do próprio Oswald de Andrade, a sua linguagem. Fora os tic-tacs e os, as, que recheiam de bom humor, né, a escrita tem um elemento muito mais marcante, na minha opinião, que até mesmo a prosa poética e sonora do livro. É comum, né, encontrarmos palavras transformadas em ações que dão um ritmo completamente distinto a essa leitura que te leva. Mas muito além disso, criam um distanciamento, não só entre a personagem e o que ela narra, mas entre o acontecimento narrado e o que o João sente, ou o que é capaz de admitir que sente, mesmo que com artifícios. Olha só esse trecho dele falando sobre o adoecimento que vai levar à morte da mãe, né? Logo no início do livro. E a começar pelo título do fragmento, Férias. Dezembro deu à luz das salas encerradas de tia Gabriela as 3 moças primas de óculos bem falados. Pantico norte-americava. E minha mãe, entre médicos, num leito, decidiu meu apressado conhecimento viajeiro do mundo. Repara na fluidez das linhas, que soam como versos corridos quase. Essa concatenação de breves capítulos, trechos e descrições, quando intercaladas com as cartas, com os discursos e um ou outro diálogo,
criam uma experiência de leitura completamente única e que conta às vezes em uma página muito mais do que muitos livros são capazes de contar em 50. A tarde tardava, estendia-se nas cadeiras, ocultava-se no tombadilho quieto, cucava até uma escala de piano acordar o navio. Madama Rocambola mulatava um machixe no dancing do mar. Esquecia-me olhando o céu e a estrela diurna que vinha me contar salgada do banho, como estudara num colégio interno. Recordava-me dos noivados dormitórios das primas. Uma tarde, beijei-a na língua. Aqui, eu gostaria de fazer uma ressalva, porque eu sei que nada que é bom vai ser bom para todo mundo. Então, como sei que algumas pessoas podem se assustar com alguns estrangeirismos e também que muita gente trava na leitura para pesquisar ou até mesmo só confirmar uma tradução, eu acho válido ter aqui esse aviso. Eu não digo que você deva só ignorar e seguir lendo sempre, como se fizesse uma leitura surrealista e se deixasse perder ali nos sentidos e subjetividades. Mas leia com desprendimento. O livro tem 90 páginas e é rapidíssimo para ler. Assim. Eu mesmo reli isso aqui pro vídeo, aqui numa viagem de ônibus. Então, no livro, há diversas menções a foxtrots, dancings, galicismos, né, coisas da língua francesa, e charlatanices em outros idiomas, feitos por personagens charlatonas, mas eles nem sempre refletem a grafia correta, né, dessas charlatanices e dessas palavras estrangeiras. Até para que, né, para quem entende os idiomas, seja transmitida essa nuance satírica, de deboche e talvez até de desprezo mesmo, que o narrador, o Joãozinho, sente por essas figuronas. Isso não acontece só com as cartas das primas e primos, né, que circulam há muito tempo pelo exterior, os discursos célebres e os conselhos de charlatões, mas também pelo lado do português brasileiro acontece com as cartas do caseiro, Minão da Silva. Então, eu vou trazer uns trechos aqui para você começar a ler sem medo. Ressurreição do Pantico. Querido primo, há tempo que não te vejo e tu não me escreves. Aqui este ano não entrou muitos bichos comigo. Só dão cachuleta nos pequenos. Mamãe e as manas chegou boas. Vou na corrida de cavalos. Aqui neste colégio não tenho nenhum amigos. É só crilas. Já sei escrever a língua francesa como a portuguesa e a inglesa. Ou seja, né, bem mal, ele sabe. Os Estados Unidos é cotuba. All right, knockout. I and my sisters speak French. Moi et ma soeur, nous savons parler très bien le français. Eu e minha irmã sabemos falar o francês. Escreva depressa, teu amigo que te estima. Percebe como o português vem todo confuso, com efeito cômico? O mesmo vale para o inglês e para o francês e lá no final também para o italiano, né? Todos errados, desde a ortografia a alguns usos de palavras. Então, não encane com os detalhes. Se diverte. São passagens que dizem muito mais sobre quem é João Miramar e suas mesquinices do que propriamente debocham dos usos da linguagem. São passagens que se utilizam das variações para evidenciar as mesquinices e as vaidades do Joãozinho, que por sua vez serve de metonímia, ou seja, de exemplo dos charlatões e dos grandiosos antimodernistas, por assim dizer. Tá, agora eu sei, esse livro pode realmente não ser para você, porque eu entendo que histórias em que a única maneira de se conectar com as personagens se dá através de reconhecer as nossas próprias mesquinices, não vão ser lá para todo mundo. Mas com 90 páginas e uma possibilidade infinita de releitura, esse livro é uma oportunidade única. Você não corre risco algum. E, se você gostar, eu te garanto que não vai ser pouco. Não teve uma só vez que eu não terminei de ler esse livro gargalhando. Eu releio sempre, todo ano. Eu poderia aqui elencar mais motivos para você ler e compreender o modernismo e o contexto e mil e umas patifarias acadêmicas, que são bem legais. Eu me formei em estudos literários, então é óbvio que eu também gosto disso. Mas o propósito aqui é outro. Eu tenho plena consciência de que ler pode ser tão, se não até mais, divertido e prazeroso do que uma série, um filme ou um TikTok. E eu acho que uma oportunidade de descobrir isso em meras 90 páginas não é uma oportunidade que se encontra em qualquer lugar. Então, no fim, uma nota um pouco mais pessoal, uma das coisas que eu mais gosto do livro é ter para mim a certeza de que esse é um livro impossível
e que só poderia ser escrito por alguém que não precisa nem do dinheiro, nem do prestígio. Para mim, ele é um monumento à consciência do próprio privilégio, mas com a dignidade de quem, apesar de tudo, ainda se permite o prazer de rir das coisas bobas da vida. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like, pela sua inscrição e por tolerar o meu desmanche em suor nesse verão insuportável. Se você já leu o livro, diz o que você achou aqui nos comentários, que vai incentivar ainda mais pessoas a ler. Mas essa mensagem agora vale tanto para quem já leu, quanto para quem não leu. Se você quiser assistir um filme bom no próprio YouTube, antes do livro chegar, se você encomendou ele agora, fica aqui a recomendação desse vídeo sobre La Jetée, que também trata de memórias sentimentais, mas do futuro. Se ficou na dúvida sobre o meu gosto e ainda quer saber quais são os meus livros favoritos, para garantir, né, que eu não te recomendei nenhuma furada, o vídeo dos meus livros favoritos também vai aparecer recomendado na tela final. Eu, da minha parte, sou o Lucas, com memórias muito sentimentais, e vou ficando por aqui. Se quiser me ler, algumlucas.com. E acho que é isso, né? A cara do youtuber profissional. Enfim, tchau.